Numa altura em que tanto se fala de inteligência artificial e dos seus impactos no emprego, importa saber como é que essa tecnologia vai mudar também a função pública e os serviços oferecidos aos cidadãos portugueses. O nosso convidado de hoje é, por isso, Miguel Agurchão, responsável pelo Programa Executivo de Formação em Inteligência Artificial para a Administração Pública e Vogal UINA. Muito bem, antes de irmos à questão da formação, queria começar por fazer uma pergunta mais aberta e perguntar, na sua visão, que impacto é que a inteligência artificial pode ter na função pública, em termos da administração pública, em termos de benefícios e também de desvantagens? Bom, mais do que na administração pública, a transição digital é um dos elementos transformacionais em curso em Portugal e na Europa. E mais do que as vantagens têm a ver com a aceleração e com o potencial de explorar e de dados e informação e de acelerar um conjunto de atividades tipicamente morosas ou impossíveis por incapacidade de processamento humano, passa a ser possível. Portanto, o nosso universo, o universo potencial dilatou-se e, desse ponto de vista, é uma oportunidade absolutamente incrível. Isto é verdade também na administração pública e eu creio que o principal desafio é preparar a administração pública para conseguir assumir o seu papel neste processo de transformação. E isso pressupõe necessariamente capacitar os seus dirigentes e os seus técnicos aos diferentes níveis de intervenção para que a administração assuma um papel de liderança neste processo transformacional. Os grandes processos de transformação societais aconteceram muito por liderança do Estado e não há, dos Estados em abstrato, e não há nenhuma razão para que este seja diferente. Portanto, interessa que a administração assuma o seu papel e compreenda de que forma é que a inteligência artificial pode ser utilizada para aquilo que é a sua missão fundamental, que é servir melhor o cidadão. Dentro disto, as aplicações são, neste momento, inimagináveis. Já temos alguns casos de aplicação na administração pública, desde a interação no âmbito da chave móvel digital liderado pela AMA, já na área da justiça também. Agora, estamos a ver apenas a ponta do iceberg e há aqui um potencial de aproveitamento absolutamente incrível. Como em tudo o que é novo, existem desafios de regulação, de garantir que as coisas são utilizadas de forma benigna e para acrescentar, mas eu acho que esse não é um desafio particular da inteligência artificial, é um desafio genérico de todos os movimentos transformacionais que assistimos. Portanto, o Estado tem capacidade para dar o exemplo, nomeadamente ao setor privado, do que é a adoção desta tecnologia como vantagem. Eu creio que o Estado tem de desenvolver capacidade para fazer o seu caminho. E sim, diretamente, eu creio que sim, que o Estado tem capacidade instalada e tem massa humana e crítica para liderar um processo, para dar o exemplo. Quer dizer, acho que aqui não... Digo isto de uma forma não concorrencial. Não se trata aqui de o Estado conseguir fazer melhor do que o privado. Certo. O Estado serve a sociedade civil, serve a sociedade e, portanto, desse ponto de vista... Agora, o Estado não pode ficar para trás, não pode admitir-se da sua responsabilidade e, portanto, eu creio que, tem capacidade para o fazer, estamos a criar as condições para que essa capacidade seja orientada e aproveitada. O Estado não pode ficar para trás. Isso leva-nos ao programa de formação que é responsável, que é sobre formação, inteligência artificial na administração pública. Primeiro, como é que surgiu a ideia de fazer este programa executivo? Bom, em 2020, creio, há um protocolo entre a Microsoft e o Governo de Portugal, o Governo da República, para acelerar o processo de transição digital. E este é um protocolo, é um memorando de entendimento chapéu, onde um dos elementos de maior destaque era a capacitação da sociedade civil e da administração pública nas áreas do digital. O INA, o Instituto Nacional de Administração, tem por missão a capacitação da administração pública e, nesse sentido, o passo subsequente seria conversar a um nível operacional para que do memorando resultasse a ação. Este programa de base ele foi desenhado pela Microsoft com o INSEAD,
E a Microsoft o que faz, e o que já foi fazendo mesmo antes deste contacto com o INA, foi ceder os conteúdos a várias instituições de ensino superior. O INA, não sendo uma instituição de ensino superior, é uma instituição de capacitação e, portanto, nesse sentido, assinou protocolo semelhante, em que não há, ou seja, em que não há aqui uma relação transacional, é simplesmente uma autorização para utilizar e para adaptar os conteúdos. No processo de operacionalização, o que nós fizemos foi juntar estes dois movimentos. Ou seja, o movimento que nos permite ter acesso a estes conteúdos e depois, em vez de estarmos quase que em concorrência com as instituições de ensino superior a construir uma oferta em tudo similar, no quadro do consórcio do Impulso Digital, o que fizemos foi desafiar as entidades que tinham também este protocolo e que já tinham esta oferta nos seus currícula, a virem a jogo connosco e a construirmos uma oferta aproveitando a experiência que eles já têm, mas orientada para a realidade da administração pública. Portanto, é um programa executivo que junta o INA a 6 instituições de ensino superior. Como é que vai decorrer? Quais são os tópicos? Quais são os objetivos? Ele vai concorrer até para garantir uma resposta geograficamente dispersa. Ele é integralmente online síncrono. O que fizemos foi desafiar cada uma das 6 instituições a posicionarem-se na área que, dentro daquela arrumação com flexibilidade, naturalmente, a posicionarem-se na área onde estavam mais confortáveis, onde sentiam que as suas expertise podiam ser melhor aproveitadas, portanto, uma lógica de o melhor dos melhores. Esta oferta vai cobrir temas, isto é para decisores, é para a área de gestão, não é uma formação eminentemente técnica, é uma formação sobretudo desenhada para compreender como é que nós desenhamos uma estratégia de inteligência artificial nas nossas organizações, como é que se constrói uma cultura orientada para aproveitar a inteligência artificial, como é que cuidamos do tema da responsabilidade e da ética digital neste quadro, qual é que deve ser o papel das lideranças na construção deste processo. E ele tem como objetivo, sobretudo, aqui uma lógica de capacitar líderes da administração pública para compreenderem de que forma é que no seu cotidiano, no quadro das suas missões e atribuições, podem aproveitar esta oportunidade. Portanto, este programa dirige-se a dirigentes. Quantas pessoas se candidataram? Quantas pessoas vão estar envolvidas nesta primeira edição? A primeira edição é de 40 formandos, por razões de garantir o foco e de conseguir... Há aqui, aliás, para este nível de abstração de intervenção, ou seja, para estes destinatários, há um espaço de interação que é absolutamente fundamental. Ou seja, a troca de experiências entre pares. E isso implica necessariamente ter grupos necessariamente mais curtos e, por isso... focámos e fechámos, até por razões mais pedagógicas do que técnicas, ou definimos o número em 40 destinatários. Nos primeiros 3 dias nós tínhamos o curso preenchido e estamos neste momento a calendarizar as próximas 3 edições. Nós tivemos uma adesão muito significativa a este programa, sendo que mais de metade dos candidatos são, de facto, dirigentes superiores e intermédios da administração pública, o que eu creio que mostra bem que a relevância do tema, a oportunidade do momento e o reconhecimento dos próprios dirigentes da administração pública e trabalhadores da importância de se prepararem para esta transformação e compreenderem a forma como a podem aproveitar. Há aqui uma outra dimensão que é inegável, que é o facto de nós termos conseguido federar estas instituições, e não estamos a falar de instituições quaisquer, estamos a falar das instituições de referência, quer na área das escolas de negócio, quer na área da tecnologia, em conjunto. Isto é, acho que com segurança posso dizer, inédito, e desse ponto de vista também torna o produto, deixe-me chamar-lhe assim, muito mais atrativo. Diria que ele teve esta reação da administração pública porque nós orientámos esta comunicação para a administração pública, porque os destinatários são dirigentes da administração pública, mas um produto destes orientado para o setor privado não teria receptividade diferente. Nós estamos muito convencidos e muito orgulhosos do produto que conseguimos construir em conjunto, estamos muito orgulhosos do caminho que fizemos
para que ele de facto seja adaptado à realidade da administração pública, e esse foi um dos desafios, porque a experiência destas instituições não era focada no setor público, e acreditamos muito no potencial transformador e no contributo desta oferta para alavancar a administração pública em matéria digital. Se me permite só, sim, claro. Este é um dos vários cursos que neste momento estão a ser desenhados num modelo semelhante no âmbito do consórcio do Impulso Digital. É o primeiro, tem aqui a particularidade de ser o primeiro a desromper com a lógica tradicional da oferta formativa à administração pública na área do digital, mas é o primeiro de muitos outros que vão cobrir várias outras áreas que são chave no processo de transformação digital da administração pública e do país. Portanto, sentiram muita abertura por parte dos dirigentes, dos funcionários públicos em geral, para este tipo de formação. Fala-se muito da questão do envelhecimento dos quadros da administração pública. Esse envelhecimento pode, de alguma forma, influenciar, afetar essa abertura para este tipo de formação e tecnologia? Bom, seguramente eu e o INA não seremos as instituições melhor habilitadas para nos pronunciar sobre isso. Em todo o caso, o que eu posso partilhar consigo é a minha opinião sobre o assunto. Eu diria que há um valor na experiência e há um valor na irreverência em todos os processos. E, portanto, nós de facto temos uma administração, quer dizer, isto é factual, com idade média, que espelha a idade média da sociedade portuguesa. Eu diria que inibe na administração como inibirá no resto do país. A minha convicção é que não tem necessariamente de inibir. Ou seja, criadas as condições e conseguido esta combinação entre a irreverência que vem do processo natural de rejuvenescimento do contingente da administração pública com a experiência de quem conhece muito bem os processos, de quem já viu muitas vagas de mudança, umas que se confirmaram, outras que nem tanto, isso é uma combinação que só pode acrescentar valor a este processo de transformação. A serenidade com a irreverência e a vontade de o querer fazer, nós estamos a generalizar em ambos os casos, mas eu acho que mais do que ser um inibidor, eu creio que se nós conseguirmos criar esta sinergia, é um fator crítico de sucesso. Certo. Porque, o fazer pelo fazer, a inovação pela inovação, desligada e desgarrada daquilo que é a razão de ser da administração pública, que é servir o cidadão, também não vale por si, não tem qualquer valor acrescentado. Portanto, esta serenidade de quem conhece os meandros, a prática da administração e do serviço público, só pode acrescentar a um processo de transformação. Falou agora há pouco que estavam já a pensar nas 3 próximas edições. A ideia é que sejam em 2024 ou ao longo dos próximos anos? A ideia é que sejam em 2024, numa lógica trimestral. Nós não olhamos para estes processos de uma forma dogmática, nós olhamos de uma forma dialética, ou seja, à medida, nós procuraremos garantir que a procura corresponde resposta. E hoje nós temos noção que o tema é a inteligência artificial. O nosso desafio, INA, é conseguir garantir que, tempestivamente, conseguimos construir a oferta que a administração percepciona ou não como necessária a cada momento. Portanto, neste quadro em particular, e atenta à receptividade que esta oferta teve, o nosso desafio é conseguir calendarizar, e o que está em cima da mesa, ainda estamos somos 7 parceiros à mesa e, portanto, as conversas têm o seu tempo, mas aquilo que está em cima da mesa, de facto, é fazer edições trimestrais, enquanto a procura justificar esta abordagem. Agora, seria mais fácil se fôssemos menos, seria mais fácil se o corpo docente que faz parte desta oferta não fosse tão prestigiado e tão procurado. Mas isto são os trade-offs. Portanto, queremos trabalhar com os melhores, queremos envolver os melhores e isso implica uma flexibilidade de mediação de agendas, de encontrar calendários. Aquilo que nós sentimos é que o processo é de tal forma inovador e a forma como conseguimos todos construir um espaço de conforto muito focados naquilo que estávamos a construir, que era uma proposta de valor para a administração pública, teve um efeito mobilizador junto, quer
das equipas dirigentes das instituições, quer dos professores que depois lideram o processo. E essa motivação para um processo tão diferente, tão inovador, tem facilitado muito esta construção de entendimentos nas questões de fundo, mas também nestas questões de natureza mais operacional, como datas, como ordem dos módulos, como é que garantimos a unicidade da experiência, como é que garantimos a coerência dos conteúdos, como é que isto não é nós não estamos a falar de 6 módulos desgarrados, nós estamos a falar de uma experiência única em que o utilizador consegue compreender a coerência entre os conteúdos ao longo do tempo, e isto implicou necessariamente muitas horas de trabalho de retaguarda, de preparação, que foram absolutamente incríveis, sobretudo porque nós percebemos o efeito que isto estava a ter e o entusiasmo que isto estava a gerar na equipa académica que vai depois entregar este curso. Como disse, o INA não se fecha em si próprio e faz uma formação ele próprio e sozinho sobre inteligência artificial. Ele faz parcerias com instituições de ensino superior, com a Microsoft. Qual é a importância desta colaboração com várias esferas da sociedade para dar a melhor formação possível? O INA tem como visão mobilizar a administração para o conhecimento e mobilizar o conhecimento para a administração. E esse processo, ou essa centralidade que nós chamamos como responsabilidade ao INA, obriga-nos necessariamente a reconhecer que sozinhos não vamos ser capazes. E neste processo acreditamos noutra coisa, acreditamos que a nossa proposta de valor distintiva face àquilo que já existe e que nos permite não estar em concorrência, mas ser qualquer coisa de diferente, é o posicionamento único que nos facilita, com este enquadramento como estamos a fazer, desafiar as instituições de ensino superior a trazer o conhecimento da academia, com o facto de sermos uma entidade da administração que, entre pares, tem uma facilidade única de mobilizar o conhecimento do saber fazer, do trabalho cotidiano. E esta fusão, a construção da oferta nestes termos, entre o saber e o saber fazer, leva a que aquilo que nós entregamos seja ancorado no melhor que a academia tem para trazer, mas muito ligado à prática cotidiana da administração. E isso permite-nos, funcionando e alimentando estas redes de conhecimento e estas redes de prática, assegurar uma maior efetividade da transferibilidade do conhecimento. Ou seja, a formação vale por si, mas é tanto mais útil quanto mais rapidamente eu conseguir trazer aquilo que estive a trabalhar para o meu cotidiano. E isto acontece a todos os níveis de abstração e a todos os níveis de tecnicidade da administração. E este é deste espírito, é desta visão que nós estamos imbuídos, e é este o caminho que nós sucessivamente temos procurado fazer. Este é um resultado visível, não é o primeiro, mas é algo do qual nós nos orgulhamos bastante, porque simboliza bem aquilo que nós queremos ser e o caminho que nós acreditamos ser aquele que melhor serve à administração pública e, por esta via, a capacidade que a administração pública tem de servir o cidadão. No privado diz-se muito que, neste momento de escassez de talento, a formação pode servir como uma maneira de atrair talento para as empresas. Na administração pública, enquanto vocal do INA, acha que dar esta formação inovadora pode-se também tornar o emprego público mais atrativo? Eu não tenho dúvida nenhuma que sim. Aqui há um desafio global de employee branding da administração pública, que, aliás, contra muitos preconceitos que vão existindo, a verdade é que nós temos um recrutamento centralizado aberto e a procura tem sido... Aliás, vi agora recentemente numa notícia vossa, os números são muito significativos. Agora, há desafios de retenção de talento e a formação pode ser um elemento diferente, mais um elemento que motive essa retenção. É um entre muitos. Agora, a formação, a capacitação do contingente da administração vai muito para além ou seja, não é puramente instrumental para a retenção de talento, é absolutamente fundamental para termos uma administração capaz, confiável, preparada para servir à administração num contexto em que os problemas são mais intrincados, a volatilidade é cada vez maior, a incerteza é cada vez maior e, portanto, isso obriga ao INA a conseguir ter
oferta tempestiva, ou seja, provavelmente esta oferta daqui a 3 anos não teria a utilidade e o efeito que vai ter por ser ministrada agora, mas mais do que isso, mais do que sermos comunicadores de informação, o INA reconhece como um disseminador de conhecimento. E isto quer dizer, na prática, que nós precisamos de capacitar a administração para pensar e para se adaptar. Ou seja, não basta veicular a última informação do momento ou a última tendência do momento. O nosso desafio é preparar a administração para saber por si, pensar, adaptar-se e conseguir compreender os desafios dos tempos, aplicado àquilo que é a área de intervenção específica de cada um de nós, de cada servidor público. Já falamos de vários aspectos deste programa de formação, mas ainda não falamos de um que tem a ver com o custo deste programa. O trabalhador, o dirigente, paga este programa? Como é que funciona? Ele tem um sistema de bolsa, ele tem um custo para o trabalhador ou para a entidade. Na maior parte dos casos, as entidades fazem este investimento, mas tem uma bolsa PRR que financia 50% do custo da oferta. Ok. Portanto, apesar de haver este custo, ainda assim houve a tal adesão muito significativa, ou seja, significa que as pessoas estão abertas a fazer o investimento em si e na sua formação. Certo. Em geral, que retrato é que faz da formação e das competências dos trabalhadores da administração pública enquanto vogal do INA? Eu sou juiz em causa própria. Não é? Portanto, eu assumo que eu rebato o preconceito que existe. Ou seja, existe hoje na administração pública um reconhecimento generalizado da importância da capacitação dos seus recursos, dos seus trabalhadores, das suas pessoas para cumprir a missão. Eu não sinto dificuldade na interação com os meus colegas em explicar a importância de ter um programa de formação um plano de formação em cada entidade, de olharmos para a formação como um investimento e não como um custo, de garantirmos um ajustamento entre a formação que damos a cada um dos nossos trabalhadores e o seu conteúdo funcional. Ou seja, eu acho que aquilo que eu vejo e que eu apreendo é que nós temos uma administração muito investida em preparar-se sucessivamente para servir. E isso permite-me a mim ser muito otimista em relação ao futuro. Ainda não tivemos problemas de procura, dito por outra forma, ou seja, com ofertas desta natureza, não temos tido dificuldade em encontrar procura para viabilizar esta oferta. E isso é inspirador, ou seja, quem está deste lado a tentar combinar as necessidades da procura com a construção de uma oferta que seja efetivamente focada e que acrescente valor, é uma zona de conforto. É motivador, não tem significado o que estamos a fazer, tem impacto, traduz-se, tem procura, tem um reconhecimento, e isso, e mais do que isso, vai gradualmente fazendo diferença e vai fazer cada vez mais a diferença na capacidade da administração de servir o cidadão. Isso, uma administração preparada para servir. Para terminar, e voltando ao início, de que modo é que a inteligência artificial pode mitigar alguns dos problemas que hoje existem nos serviços públicos, nomeadamente na atribuição de pensões ou em todos os serviços ao público? Pode ser um trunfo nessa resolução desses problemas e dessas dificuldades? Seguramente, mas eu não me focava só nos problemas, ou seja, há aqui todo um universo potencial de novas soluções e novas respostas que podem resultar do facto de nós podermos incorporar soluções desta natureza na prestação de serviço ao cidadão. Eu há bocado dava o exemplo da loja do cidadão e do espaço do cidadão, certo, em que a interação para ativar a chave móvel digital, e este é apenas um piloto, já é completamente possível fazer com recurso à inteligência artificial. Este é um exemplo. Eu diria categoricamente que sim, não me arrisco a desenhar soluções ou nesta fase, porque
Acho que este é o processo, ou seja, nós temos de apreender as ferramentas, compreender o potencial e depois, à escala das áreas de intervenção de cada um de nós, perceber como é que se aplica. Seguramente daqui a uns tempos podemos conversar de que forma é que isto pode ser útil para a formação profissional, porque essa é a nossa área de intervenção. Se conversarmos com a Agência para a Modernização Administrativa, já temos aqui um exemplo de como é que podemos facilitar a interação com o processo de interação com o cidadão, num caso específico, mas eu diria que com todo o potencial de disseminar. Se falarmos com a entidade de serviços partilhados da administração pública, aqui não tanto para o cidadão, mas a aplicação a toda a lógica de processamento administrativo interno, como é que se consegue automatizar aqui um conjunto de operações que hoje necessariamente estão exclusivamente dependentes da intervenção humana. Portanto, há aqui todo um potencial de resolver problemas, como diz, mas muito mais do que isso, de desenhar novas soluções que não eram possíveis sequer imaginar até aqui termos chegado. Muito bem, muito obrigada. Obrigado eu, foi um gosto. Até à próxima.